Em 25 de fevereiro, a data da manifestação pela liberdade de expressão que tivemos na Paulista e que foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas aqui, então, para o Sérgio Tavares. Já visitei os continentes, aliás, 5 continentes da Terra. Ele disse também que já viveu 3 anos na África, 3 anos na Ásia, morou em países complicadíssimos como Indonésia, Angola e outros semelhantes, mas nunca sentiu o medo que ele sentiu quando veio para o Brasil. O jornalista afirmou ainda que foi a primeira vez que ele chorou ao se despedir dos filhos de 10 e 9 anos. Disse ter sentido medo de não voltar porque centenas de brasileiros avisaram e falaram para ele não vir para o Brasil, que ele poderia ser preso e que poderiam fazer mal para ele, inclusive, e que ele estava sendo teimoso, né? Não queria acreditar nisso. Paulo Cogos, quero a sua análise em relação ao que disse o jornalista Sérgio Tavares, né, que foi convocado para essa audiência aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, esteve hoje fazendo essas fortes declarações. Inclusive, nós separamos um trecho da fala dele hoje nessa audiência aqui no Senado Federal em Brasília. Vamos acompanhar. Por magia e obra do Espírito Santo. Portanto, esta é a primeira resposta ao senador. E agora, na saída, obviamente tenho medo porque embora esteja protegido aqui nesta casa do Senado, eu sei que estou a dizer tudo aquilo que nenhum brasileiro pode dizer. Se um brasileiro lá fora dissesse aquilo que eu disse hoje aqui, já tinha a sua conta cancelada, já tinha a prisão, rusgas na sua casa à meia da noite, armas apontadas à cabeça, como fizeram ao Carlos Jordi. É que, não se enganem, os portugueses sabem bem o que está a acontecer aos brasileiros, sabem os nomes. Os portugueses até já sabem que o responsável não é Lula, é Alexandre de Moraes. Este mês, o partido Chega, o presidente André Ventura, em pleno Parlamento, já mencionou Alexandre de Moraes. Já tem o nome, já ninguém fala em Lula, já ninguém fala nos restantes intervenientes. É Alexandre de Moraes. E esse nome que não pode ser dito, mas eu vou dizê-lo até ao fim do mundo. Vou estar na Hungria na próxima semana. Vou dizer na Europa. Eu vou dizer em todo o lado. Porque ele é o responsável pelo que está a acontecer no Brasil e eu tenho provas disso, respondendo a questões seguintes. A segunda questão é que o senador Eduardo Girão perguntou em relação a monitorizarem 143 mil redes sociais. Eu volto a dizer, se eu fosse brasileiro, eu já não tinha redes sociais com certeza, com aquilo que eu digo. Isso é uma vergonha, porque nós temos direito à nossa liberdade de expressão. Volto a repetir, censura é a arma dos cobardes. Tirar a voz ao povo é cobardia e só o faz quem tem medo e quem tem coisas a esconder. Portanto, não me admira que monitorizem milhares de pessoas, porque se eu próprio sou português, estou a ser monitorizado, esse número peca por escasso. Com certeza serão milhões os brasileiros, porque eu tenho informações que até monitorizam quem dá Pix a Bolsonaro, quem dá Pix a alguém que tenha estado no 8 de janeiro. Estamos nesse ponto em que as pessoas têm medo de dar um Pix porque fica lá registado o seu apoio. Se isto não é ditadura, então é o quê? Por amor de Deus. Muito bem. Paulo Cogos, como você vê essas declarações do jornalista português, né? A importância dele ter sido ouvido aqui no nosso parlamento e como isso deve impactar também em outros países, até mesmo lá em Portugal? O Sérgio Tavares é um jornalista corajoso, é um jornalista que exerce bem a sua profissão, porque ele busca a verdade e ele não tem medo de enfrentar um regime censurador. O triste é que esse regime censurador sejamos nós que já fomos um país relativamente livre. Existe um site chamado freedomhouse.org que mede o índice de liberdade dos países segundo vários critérios. Países como a Indonésia, que foram citados pelo jornalista Sérgio Tavares, são países bem pouco livres. Ali nos índices está parcialmente livre. E o Brasil já se igualou à Indonésia no que tange à liberdade de expressão e à liberdade de internet. O que é extremamente triste, porque um jornalista que exerce bem a sua profissão, que busca a verdade de forma independente, agora corre riscos de exercer a sua profissão no Brasil. Mas um país precisa de bons jornalistas. É essencial para a manutenção da liberdade do povo que haja bons jornalistas em exercício dentro de um país para levar a verdade, para levar informação que permite à população resistir aos tiranos.
E se é preciso um homem com a coragem do Sérgio Tavares para exercer essa profissão bem exercida, é porque a liberdade de informação no Brasil está em risco. Uma outra coisa interessante é que o brasileiro hoje ele está carente de heróis. É triste dizer isso, mas os principais heróis da nossa história recente foram todos estrangeiros, ou quase todos estrangeiros. Sérgio Tavares, de Portugal, Elon Musk, do África do Sul, e por motivos de segurança, eu nem posso citar o nome dele inteiro, mas Fernando da Argentina. Onde estão os heróis brasileiros? Qualquer um que tentar ser minimamente corajoso no Brasil é reprimido de uma forma tão brutal que não tem nem a chance de sobreviver para dizer que foi corajoso. Muitos dos nossos heróis são anônimos e estão na papuda. Não que eu esteja aqui dizendo que foi bom fazer atos de vandalismo, mas não. Foram pessoas que simplesmente estavam exercendo o seu dever cívico e patriótico de resistência, de questionamento, de resistência pacífica, de portar uma bandeira do Brasil no momento onde o patriotismo mesmo estava em jogo. São pequenos heróis do dia a dia. Então o Brasil hoje virou um país que pune a virtude jornalística, por exemplo. Imagina a imagem que nós temos lá fora agora, um país que se tornou um verdadeiro pária na comunidade internacional, prendendo jornalistas por falar verdades, apoiando grupos terroristas, se afastando dos mercados internacionais. É o nome do Brasil jogado na lama. Mas a verdade tem que ser dita. Só para complementar ainda mais esse assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso, agora ele veio com uma história de que há uma coordenação da direita global, né? Uma espécie de milícia digital global que estaria se coordenando para atacar as instituições democráticas no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu duvido muito que ele mesmo acredite nisso que ele está dizendo, que o importante é causar, né, um fato, entre aspas, jornalístico, para poder depois embasar medidas mais duras, mais severas. O próprio Elon Musk, ele não está combatendo a censura só no Brasil. Hoje saiu notícia de que ele está aí enfrentando uma batalha bem parecida com a daqui do Brasil, lá na Austrália. O governo da Austrália também mandando o X retirar conteúdos e, segundo Elon Musk, aquilo ali fere a liberdade de expressão. Então, a gente está realmente num momento mundial onde se está decidindo se nós vamos ter liberdade de expressão ou não, né? Ou se a gente vai realmente ficar à mercê de governos, de decisões, né, da justiça que vão tirar, né, que vão ali definir o que pode e o que não pode ser dito. Porque é muito importante quando você conversar com pessoas que não são da direita, né, que estão aí fora vamos dizer assim, da nossa bolha, que ela entenda o seguinte: olha, a gente não está defendendo o direito de alguém ofender, ou difamar, ou ameaçar, intimidar uma pessoa, tá? Isso inclusive já está previsto na lei, não precisa fazer mais nada. Se a pessoa fala, e se o outro se sente intimidado, se sente ofendido, se sente ameaçado, entre com o processo. Sempre foi assim, mesmo antes da época da rede social. Então, assim, o que está acontecendo? É de fato, a esquerda querendo tirar qualquer possibilidade de discurso de direita nas redes sociais. E por quê? Principalmente por causa de 2 motivos: a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro lá atrás. Isso daí mostrou que a esquerda ela é fraca no discurso. Claro que ela é fraca no discurso porque ela usa de mentira, ela usa o tempo todo de manipulação, né? Ela tem uma agenda ideológica e ela precisa cumprir essa agenda, custe o que custar, ainda que a população não concorde em nada com a agenda deles. É o que a gente tem visto, inclusive, neste governo. Por que esse governo está tão impopular? Porque a militância cobra isso
do Lully, né? E para vocês terem uma ideia, o José Dirceu recentemente falou aí que o PT era centro-direita. Aí ele teve que voltar atrás, porque pegou mal com a própria militância. Não, é centro-esquerda. E a gente sabe que de centro não tem nada, eles são esquerdistas, né, que de fato têm um compromisso com essa agenda revolucionária e eles querem fazer essa revolução. Não pensem vocês que é só por acaso que eles estão quebrando o país economicamente. Não, isso tem um método. Eles querem fazer isso porque depois a solução é mais Estado, é mais controle, e esse é o objetivo. A preocupação deles com as redes sociais é o fato de ter pessoas furando essa bolha de informação. Ou seja, você tem hoje o quê? A grande mídia, que basicamente é um braço de propaganda do governo. Então ela blinda a população daquilo que realmente está acontecendo, dos verdadeiros problemas. E as redes sociais é a maneira com que esse monopólio do discurso foi quebrado. E agora qualquer pessoa pode mostrar o que realmente está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o PT ele cisma em dizer, né, o governo atual cisma em dizer que não está tendo inflação. E que, na verdade, tem preços até caindo, que a inflação está controlada. Hoje, a Miriam Leitão, novamente, né, falando de por que, apesar dos números da inflação estarem baixos, as pessoas estão sentindo alta de preços no mercado. Né? Então, é aquele malabarismo de sempre. É aquele malabarismo de sempre que a SECOM do Lully, que hoje é a grande mídia, né, faz. Né? Tá ruim, mas é o famoso tá ruim, mas tá bom. Então, assim, só que isso não cola. Por que não cola? Não cola por causa exatamente das redes sociais. Então é por isso que eles vão ficar o tempo inteiro batendo nessa tecla. E eles vão prender, já estão prendendo. Há denúncias até de tortura, tá? De pessoas que estão sendo torturadas, pessoas presas. E a gente fica pensando, olhando para a história. Toda vez que a esquerda chegou neste ponto, qual que era o próximo passo? O próximo passo era eliminar, tirar a vida dos opositores. E a gente sabe que uma pauta que é muito importante para a esquerda é o desarmamento de toda a população. Né? E para que isso? Então, assim, não é difícil imaginar que a coisa, se ela continuar escalando desse jeito, até que ponto a gente pode chegar aqui no Brasil. Né? Não se espantem, porque isso é o que aconteceu em todos os outros lugares onde a esquerda tomou o poder. E a gente está vendo agora o início desse fenômeno, desse processo aqui no Brasil. Não sei se o Cogos quer comentar algo. Pois é, Max. Quando o Barroso fala que existe uma articulação da extrema-direita no mundo inteiro, é o contrário, existe uma articulação da esquerda no mundo inteiro. O que existe no mundo é um movimento espontâneo da direita para resistir a esse engenho da esquerda de tentar implantar um Estado global, uma Agenda 2030. E isso surge no mundo inteiro porque a resposta é uma reação ao movimento da esquerda. Esse sim é coordenado. Existe uma coordenação das grandes empresas globalistas, como a BlackRock, a ONU, os governos mundiais, os grandes blocos, Clube de Roma, Comissão Trilateral, tudo isso já foi muito bem exposto. Essa sim é a coordenação do esquema da esquerda. A direita não, a direita é só uma reação popular que ocorre simultaneamente no mundo inteiro e que o Barroso cinicamente chama de uma grande conspiração da direita. Não existe isso. A direita não tem a máquina, a direita não tem os tribunais, a direita não tem o grande poder financeiro global. Então, de onde ele tirou que é uma conspiração? Isso não passa de um discurso feito para tentar distorcer a realidade e jogar a população contra ela mesma. Porque, no final das contas, a direita é a própria população. É o anseio da população por liberdade, por propriedade privada, aquilo que é natural. E é uma reação natural que ocorre em todos os homens quando se veem debaixo dessa ditadura de esquerda. Agora, no caso da imprensa, essas verdades que nós estamos falando aqui, elas estão sendo esmagadas justamente porque elas representam um ato de resistência contra um regime baseado em mentiras.
Então, por isso que eles tentam nos esmagar. E é vergonhoso que isso esteja acontecendo a passos tão largos no Brasil. Tenho minhas críticas pesadas a Dom Pedro II, mas Dom Pedro II, quando ele sofreu críticas pesadas, em vez de atuar como um ditador, que é o caso do Alexandre de Moraes, ele disse: imprensa se combate com imprensa. Então essa era a postura de alguém que tinha pelo menos argumentos para defender o seu ponto. A esquerda não tem argumentos, porque o que a esquerda faz é indefensável. E se a esquerda faz coisas indefensáveis, eles não podem se defender com argumentos. Então o que eles fazem? Substituem a argumentação pela força. Existe um autor chamado Blackstone, que foi um grande jurista, William Blackstone. Ele diz o seguinte: a imprensa tem que ser livre para publicar o que você quiser sem censura prévia. Se você publicar alguma coisa criminosa, alguma coisa subversiva, você tem que ser processado e julgado por isso. A censura prévia, ela é uma ferramenta dos ditadores. E não só isso, ela é uma ferramenta de ditadores que no final vão usar o próprio aparato de imprensa que eles regularam para publicar as mentiras que eles dizem combater. Então, o que está acontecendo no Brasil é a deturpação de tudo. Mais um ponto, a forma como a imprensa vem tratando essa grande mídia, né, esses que se dizem jornalistas profissionais, tratam o Sérgio Tavares como blogueiro. Isso é um absurdo. Uma tentativa canalha de descredibilizar o trabalho do Sérgio Tavares, que é sim jornalista, mais jornalista que muitos, que a maioria desses estão ali apenas cumprindo a linha editorial dos seus veículos de comunicação, que são muito bem pagos para ficarem caladinhos, pagos pelo governo federal, pelo governo Lula. E mais, garotos de recado também do Supremo Tribunal Federal. É claro que todo jornalista que tem boas fontes, né, deve se gabar por isso, mas a partir do momento, o jornalista está fazendo o seu trabalho, mas a partir do momento que um ministro do Supremo se manifesta em redes sociais, ele já está agindo politicamente, isso está errado. Agora, eu venho aqui mais uma vez defender esse jornalista português, como você bem pontuou, Cogos, corajoso, né? E de fato, imagino para ele que tem filhos, né? A pressão que ele sofreu aqui no final de fevereiro, em virtude da manifestação que ele estava vindo cobrir aqui em São Paulo, e foi uma espécie de recado, inclusive, para ele não voltar, né? Mas ele voltou e estava lá no Rio de Janeiro, continuou fazendo o seu trabalho, e um jornalista que se preze tem que fazer isso mesmo. Né? Então fica aqui a minha solidariedade ao Sérgio Tavares, que está arriscando a sua própria pele, né? Mas acredito que o Supremo não vai investir nesse momento em que todos os olhos estão voltados para essa censura que acontece aqui no nosso país. E só destacar também uma fala do Sérgio Tavares hoje lá no Senado Federal. Ele disse o seguinte, que o presidente lá em Portugal, ele pode ser chamado até de palhaço, né? Ele deu um exemplo, mesmo se chamarem o presidente de palhaço que fosse lá em Portugal, isso não seria motivo para que a polícia fosse invadir a casa de alguém e nem mesmo a justiça determinar bloqueio de contas, que é o que a gente tem visto acontecer aqui. Inclusive, o exemplo é o Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos, que é jornalista, sim, estava fazendo graves denúncias na época, e a imprensa o desqualificava como blogueiro, justamente porque para que esses conselhos, né, de jornalismo não se manifestassem em favor dele, porque são todos coniventes com essa censura, um absurdo vindo desse tipo de profissional que deveria ser a voz do povo. Max. E nesse caso do Alan dos Santos, a denúncia foi muito grave, uma denúncia de espionagem, tá? E fizeram pouco caso, fizeram até piadas, né, como se fosse algo completamente fantasioso, só que 1 ano e meio depois, se eu não me engano, a Veja confirmou, né, e fez uma matéria sobre. Mas aí fica a questão, confirmaram a denúncia que o Alan tinha feito 1 ano e meio antes, mas até hoje nada foi feito em relação a isso. Nada foi feito em relação a essa denúncia, é como se não tivesse existido. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.